Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago o Zorin Core 16 e dessa vez não é instalação, mas pós-instalação. Nesse caso eu vou preparar ele para ficar pronto para uso. Instalar atualizações, dependências e alguns programas essenciais. Tudo bem? Vamos lá para o vídeo. Ok, esse é o primeiro boot do Zorin depois da instalação. Quando você reiniciar ele pela primeira vez, você vai justamente desse modo. E aqui ele já entra com essa janela, que é a tela de boas-vindas. E aqui você tem a opção de iniciar o tour ou não iniciar. Eu vou clicar em iniciar o tour. Vai sendo apresentado slides de informações que você deve prestar atenção. Aqui ele diz o seguinte: você pode pesquisar aplicativos e encontrar atalhos para localizações mais usadas no menu. Aí você vai no próximo. Você tem aqui a aparência do Zorin. Você tem essas escolhas aqui. Então escolha o visual da sua área de trabalho com o Zorin Appearance. Você simplesmente clica em executar Zorin Appearance e aí ele vai abrir justamente isso aqui. E aqui nós temos essas opções aqui de aparência. Essa aqui é a parecida com o Windows 11, vamos marcar ela. Vamos dar um próximo. E aqui ele recomenda você utilizar uma instalação na máquina física, porque a velocidade pode ficar limitada em máquina virtual. Beleza, vamos dar um próximo. Aqui ele te pergunta se você quer conectar suas contas online. Tá? Aqui você pode fazer isso ou não, depende do seu gosto. Vamos dar um próximo. Conectar o seu celular e computador com o Zorin Connect. Você também pode fazer essa configuração. Vamos dar um próximo. E aqui é a loja. Então você pode, por meio da loja, instalar aqui milhares de aplicativos no Zorin. O Zorin está cada dia mais completo, certo? Isso aqui você pode abrir depois, a loja está aqui embaixo. É só uma tela de informação. Vamos dar um próximo. E aí ele te dá essa opção no final aqui da suíte de escritório. Se você desejar instalar, por exemplo, o LibreOffice, não precisa na realidade, ele já está instalado, né? Mas você também tem a opção de instalar o OnlyOffice. É só você clicar aqui em instalar. Isso aqui é na tela inicial de boas-vindas do primeiro boot do sistema instalado no seu computador. Vamos dar um próximo. E é isso aí, esperamos que você goste do Zorin OS. Ok, fechar. E aí tá o Zorin OS 16 Core. Mas nós precisamos começar a preparar ele não está pronto. Vamos clicar em atualizar o sistema, porque ele não foi atualizado ainda. Então ele já está me avisando aqui que tem atualizações. Está perguntando se eu desejo fazer isso mais tarde ou instalar agora. Eu vou clicar em instalar agora. Esse processo demora um pouquinho, porque é a primeira atualização. Ok, o sistema foi atualizado, vou clicar em OK. O recomendado agora é reiniciar o computador. Vamos ter que fazer isso. Ok, agora você já pode começar a trabalhar no seu Zorin OS. A loja está aqui. A loja do Zorin é bem completa. Aqui você encontra praticamente tudo. Deixa eu fechar aqui. Antes de mais nada, eu vou mostrar o que já traz o Zorin OS. O Zorin OS ele traz a suíte, como eu mostrei no início, LibreOffice instalada já, inclusive a versão já está em português.
com corretor. Você pode observar que ele está em português, já com corretor ortográfico. Olha isso, certo? O Zorin OS não traz o Google Chrome, como por exemplo o Linux FX, que eu mostrei aqui no último vídeo que postei, que já traz esse navegador. Aqui no Zorin, para fazer a instalação de um aplicativo que não esteja na loja, nós temos outras opções. Como você pode observar, o GDEB ainda não está instalado. Nesse caso, nós vamos fazer a instalação do GDEB aqui. Bom, para instalar o GDEB aqui é muito fácil, tá? Eu pesquisei primeiro aqui se ele estava instalado com o comando gdeb espaço -- version e mostrou que não está. Automaticamente o Zorin, o Ubuntu, o Linux Mint e várias outras distros baseadas no Debian te dá essa opção de instalar o programa, você simplesmente copiando. Ele já te dá o comando e você copia. Então aqui nós vamos copiar, que é esse comando de instalação. Vamos colar, colocar a senha. Agora se você der o comando gdeb de novo, nós já estamos aí com ele instalado. Esse aplicativo ele é bom, ele é bem legal, porque você pode instalar simplesmente com o mouse. Você baixa o aplicativo no formato .deb e você instala diretamente com cliques do mouse. Agora, se você for instalar o mesmo .deb pelo terminal, não necessita do gdeb, tá? Vamos baixar aqui o Chrome e vamos instalar no Zorin o Chrome aqui no formato .deb. Vamos entrar aqui no site do Google. E aqui nós vamos baixar o Google Chrome. Você pode observar que ele tem as duas opções aqui, RPM e Deb. Nós vamos marcar o .deb. Nós vamos abrir com o instalador de aplicativo padrão. E aí ele já pergunta para mim se eu desejo executar. Eu vou executar o Chrome. Aqui você vai clicar em instalar. Colocar a sua senha. Já está instalado. Eu vou mostrar para você que ele está instalado. Na sequência eu vou desinstalar e vou mostrar para você como é feito a instalação do outro modo, pelo terminal. Vamos lá ver. Então já está aqui, ó. Ok. Tá aí. Agora eu vou fazer o que? Eu vou desinstalar. Eu vou remover. Certo. Vou fechar. Vou abrir a pasta download. Ela está vazia porque na realidade eu não salvei, eu só baixei, mas eu vou agora novamente baixar. Agora eu vou baixar e vou salvar. Salvar o arquivo. Ok. Agora sim, vou abrir a pasta download e já está aqui. Aqui, olha, eu posso fazer o seguinte para ficar bem fácil. Botão direito do mouse, abrir no terminal. Terminal aberto. Eu vou dar um ls. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar esse comando, sudo dpkg -i e o nome do pacote, que é Google Chrome. Você não necessita digitar o nome inteiro, tá? Digita GO e aperta a tecla Tab. Ele já completa para você. Dá um Enter, coloca a senha e ele já começa a fazer a instalação. Lembrando que até esse momento ele não está mais instalado aqui, ó. Tá vendo? Não tem mais, ó. Ok, está instalando. Ok, tudo certo. Agora eu já posso fechar novamente. Já posso excluir isso aqui, joga fora. Ok, agora eu já posso vir novamente aqui. E aí ele está aberto, instalado do outro modo. Esse é o modo de instalar um pacote .deb aqui no Zorin OS. Eu queria mostrar para você o seguinte. Eu vou instalar também aqui o Synaptic. Ele não vai estar aqui. Então eu vou entrar no terminal. Eu vou instalar o Synaptic porque eu quero mostrar outra coisa interessante para você. Sudo apt install Synaptic. Ok. Certo, Synaptic está instalado. Agora eu vou abrir o Synaptic aqui. Beleza. Vamos pesquisar aqui por Ubuntu Restricted Extras. Beleza, olha aqui é o seguinte, nós vamos instalar esse pacote aqui, vamos marcar ele, nós precisamos instalar todas essas dependências aqui. Esse pacote é o seguinte, esse conjunto de dependências
é o suporte, você pode ler aqui embaixo, ó, suporte a MP3, suporte a vários outros, inclusive a fontes da Microsoft, também suporte a DVD. Então esse conjunto de dependências aqui é essencial. Aplica e instala isso aqui. Após essa instalação, você já pode rodar os seus arquivos multimídia sem nenhum problema aqui no Zorin. Olha aqui são fontes da Microsoft. Então eu vou marcar e vou no seguinte. Lembrando a você que há outros modos de fazer essa instalação por meio do terminal, se você quiser, tá? Eu estou mostrando assim porque é mais fácil, tá? Você faz uma vez só, depois você pode até excluir aqui o Synaptic, se você quiser. Eu não recomendo porque é um ótimo gerenciador de pacotes, certo? Agora o seu Linux Zorin está pronto para uso. Você agora pode abrir a loja e começar a instalar o que você bem desejar aqui. Se você trabalha com fotografia, você pode instalar o GIMP, tá? Se você trabalha com edição de vídeo, você pode pesquisar aqui por Kdenlive, tá? Você baixa esse aplicativo aqui, é o que eu uso aqui para editar meus vídeos. Se você quer uma outra suíte de escritório, como por exemplo o WPS, você também tem aqui, porque o Zorin está integrado ao Snap, então esse é um pacote Snap. Também ele dá suporte a Flatpak, tá? Se você deseja qualquer outra coisa, navegador Chrome, Opera, tá tudo aqui. Se você deseja ferramenta de desenvolvimento, por exemplo, VS Code, você também vai encontrar aqui na loja. Se você quiser, por exemplo, o Eclipse, e aí tá aí o Eclipse para Java, para JavaScript e várias outras opções aqui, tá? Então você encontra aqui praticamente tudo o que você desejar. Nesse momento o sistema está pronto mesmo para uso. Bom, era isso que eu queria mostrar para você. Papel de parede, o Zorin não traz muitos papéis, traz um pouco aqui, não traz muito. Então fica a dica aí, se você deseja instalar o Zorin no seu computador e não sabe por onde começar após a instalação, esse é o primeiro passo. Lembrando que aqui é a versão Core, é uma versão bem robusta, exige aí 4 GB de memória RAM e um dual core acima de 2 GHz para ficar bem legal. Se você tiver um SSD, fica bem melhor do que um HD comum, mas com HD comum e essa configuração de processador e memória também vai ficar legal. Para esse sistema aqui, o Core, versão Core, é recomendado um monitor widescreen que seja aí de no mínimo 768 por 1360 ou 1366, ficaria legal. Se você for baixar a versão Lite, aí você pode usar até um monitor de tubo, que é mais antigo, que é mais difícil de achar. Mas para você explorar bem esse sistema, por ele ser bem robusto, é recomendado isso aí. Aí você vai trabalhar bem legal mesmo com ele. Ok? Então era isso que eu queria passar para você. Outra coisa, antes de fechar o vídeo, é que o suporte a Wi-Fi e a Bluetooth, se o seu adaptador está funcionando em qualquer outro Linux aí, você pode espetar aqui no Zorin, que ele vai trabalhar perfeitamente, bem rápido e bem fácil de instalar também. Ok? É isso aí, agradeço e espero você no próximo vídeo. Abraço!